BTLG11, o fundo de logística da BTG. Vamos ler o relatório de julho de 2025, publicado agora, no dia 31 de julho de 2025. Continuar o acompanhamento do fundo, ao que parece, ele aguarda a incorporação do SARI 11. Veremos então qual é a atual situação dele. Este será o tema do nosso vídeo de hoje. O fundo, que tem um patrimônio líquido total na casa de 4 bilhões 322 milhões, a cota patrimonial a R$ 104,21, tem 393 mil investidores, 34 imóveis no seu portfólio, uma BL total de 1.300.000 metros quadrados, uma vacância financeira na casa de 1,9, prazo médio dos contratos de 5 anos, um volume médio na B3 de 143 milhões, fazendo um yield na distribuição de 78 centavos, de 9,4% anual. E na data que eu gravo aqui com vocês, o BTLG11 cota a R$ 98,60, fazendo um P sobre VP de 0,95, uma variação positiva nos últimos 12 meses de 6,52%. A cotação lá no mercado secundário mergulhou lá em dezembro, chegando inclusive aos R$ 86,45, mas desde então buscou uma pequena recuperação, inclusive já atingindo a casa dos R$ 101,42, e agora nesta reta final do mês de julho, chegando aos R$ 98,60. A última distribuição do fundo ocorreu agora, no dia 25 de julho de 2025, continua lá com 78 centavos, fazendo um yield mensal de 0,77, anual de 9,53. Se o cotista tivesse investido R$ 1.000 há 2 anos em BTLG, teria hoje R$ 1.127,40, tudo isso já considerando o reinvestimento dos dividendos. O fundo, apesar dessa pequena recuperação desde dezembro, ainda não consegue superar a linha do CDI, superando apenas a linha do IPCA e do IFIX, retornando no período 12,74, enquanto o CDI retornou 25,5, o IPCA 9,42 e o IFIX 7,76%. Mas, voltando aqui para o relatório, a gestão comenta que o fundo atualmente tem 34 imóveis, 3 desses em processos de venda, já vimos essa situação em vídeos passados. Na última distribuição, 78 centavos, um yield anual de 9,4. E no âmbito comercial, o fundo tem aí a conclusão de uma revisão contratual lá no BTLG Jundiaí, com um aumento de 31% no valor do aluguel, o que é ponto positivo. Esta valorização teve aí, esta revisão correspondeu a aproximadamente 10% da ABL do imóvel, e com esta revisional, segundo a gestão, cerca de 80% da ABL do ativo já foi renegociada, com um ganho médio de 20%. Em relação à reavaliação patrimonial, houve uma nova reavaliação do patrimônio do fundo, positiva de 3,32%, com os destaques para os imóveis que vêm passando por processos revisionais, como o Embu, com 11,5%, e o Jundiaí com 7,9%. Já em relação ao desinvestimento, o fundo percebeu agora em julho um total de 13 milhões e 900 referente à primeira parcela da venda lá do ativo BTLG Campinas, e o lucro gerado com esse recebimento equivale a 10 centavos por cota e será contabilizado na competência de julho. Ainda permanece em aberto o valor de 16 milhões e 400 referente à parcela remanescente, com previsão de recebimento até o último trimestre de 2025. O fundo comenta aqui que concluiu agora em julho a primeira liquidação da 14ª emissão, totalizando um montante de 127 milhões, e a operação de aquisição do SARI 11 permanece em fase de diligência e eventuais atualizações serão comunicadas ao mercado tempestivamente. Na distribuição de 78 centavos, ele faz 73 centavos aqui de receita imobiliária, 13 centavos de receita financeira, 5 centavos aqui de reserva gerencial, o que é positivo. E em relação ao guidance agora do segundo semestre de 2025, segue lá 77 centavos na banda inferior e 83 centavos na banda superior. Então, atenção, porque é bem provável que a distribuição permaneça nestes 78 centavos até o segundo semestre de 2025. Até dezembro, então, tem esta distribuição de 78 centavos. Para a DRE do fundo, ele fez para junho um total de receitas de 31.555.541 mil reais de despesas, um NOI, um resultado líquido de 31.014 mil reais. Em relação ao resultado imobiliário, ele fez aqui 35.154.000, porque ele recebeu um fluxo financeiro de 6.500.000,
os ajustes negativos de 2.400.000. Tem aqui também 3.700.000 de despesas de FIIs, chegando a um resultado de 31.418,73 centavos por cota, dos quais ele distribuiu 78 centavos, consumindo 5 centavos da reserva, ela que era lá de 57 centavos e agora chega aos 52 centavos por cota. Lembrando que o fundo tem aqui também um lucro projetado com vendas em curso na casa de 14.353.033 centavos por cota. Ele conta aqui com 72 locatários, 20 deles são responsáveis por 70% da receita dos FIIs. A maior exposição segue aqui para o Açaí, 7%, seguido da DHL, da Unilever e também da Seva, além da Amazon, todos eles superiores a 5%. Em relação ao prazo médio dos contratos, 5,2 anos, 5% de vencimento agora em 2025, 16% de revisionais agora em 2025. Em agosto, 10% das receitas aqui estão previstas para reajustes. Ele tem a maior exposição aqui no estado de São Paulo, 90%. Para as receitas de locação, 15% aqui para o BTLG Louveira e 10% do valor patrimonial também para este imóvel. Em relação à indexação, 97% dos contratos aqui com a inflação IPCA, 3% com o IGPM. Ele tem 47% aqui dos inquilinos do setor de logística, mas ele tem aqui também e-commerce, varejo, papel e celulose, além de farmacêutico. Tem aqui 65% dos contratos típicos, 35% deles atípicos, 95% deles aqui todos com os perfis voltados à logística, além de 4% de industrial e 1% de varejo. Em relação à vacância do fundo, segue lá na casa de 1%, ele tem 257 milhões em caixa, 135 milhões de alavancagem, formando um caixa líquido livre de 122 milhões, um LTV de 2,9. Em relação à reavaliação dos ativos, a gestão destaca aqui que agora, após sofrer a valorização de 3,32%, o fundo cota na patrimonial apurada de R$ 104,20. Ela não destaca aqui no relatório, por uma questão estratégica, a abertura de valorização dos ativos, porque isso pode implicar aí uma complexidade potencial na venda futura e na maximização dos lucros para os cotistas. Então, ela se reserva ao direito de não publicar quais foram as valorizações específicas em relação a cada um dos imóveis, mas o fato é que a patrimonial hoje está em R$ 104,20. Ele segue realizando os desinvestimentos lá no BTLG Guarulhos, no BTLG Camaçari e também no BTLG Campinas, inclusive em relação a este, já recebendo a primeira parcela em relação à venda, o que é positivo. E em relação à distribuição, segue lá 78 centavos. Negociação mensal na B3, formando a ordem aproximada no volume de 7 milhões no primeiro semestre agora de 2025. Esta movimentação é diária e, conforme verificamos aqui, desde o primeiro semestre de 2024, decresceu bastante, saindo lá de 12 milhões para agora 7 milhões. Ele forma uma rentabilidade de 65,19% frente aos 56,14% do CDI, além dos 43% do Ibovespa e 36,24% do IFIX. Ele cresce bastante em relação ao número de cotistas, chegando agora à casa dos 393 mil cotistas. Os imóveis, a maioria deles aqui no raio 30 e 60 da Grande São Paulo, formando 32% para o raio 30, 40% para o raio 60, 17% para o raio 100 e 11% aqui para as demais regiões. Em relação à vacância, segue lá com o BTLG Ribeirão Preto, 17%. Tem aqui também o BTLG Campinas 2%. O Cabriúva, 33% de vacância. Ele conseguiu lá 100% do BTLG Swap, o que é ponto positivo. Comentamos isso no vídeo passado. E segue também em relação aos desinvestimentos aqui do BTLG Campinas, Guarulhos e do Camaçari. Em relação às vacâncias, é aquilo que comentamos já. Ele segue bem diversificado em relação aos diversos inquilinos. E em relação à alavancagem do fundo, na ordem de 135 milhões, são 3 CRIs, o primeiro na ordem de 40 milhões, o segundo 72 milhões e o terceiro 40 milhões, bem tranquilo em relação ao total de ativos, porque representa um ínfimo 2,9% aqui de alavancagem, o que é bem tranquilo se considerada toda a estrutura aqui do BTLG 11. Ele tem a receber 15 milhões do BTLG Camaçari e do BTLG Campinas, tudo agora no quarto trimestre de 2025,
além da parcela a receber do BTLG Guarulhos e 24 milhões e meio aqui para pagar do BTLG Cajamar 3. Já no segundo trimestre de 2026, ele tem 614 milhões para pagar lá em relação ao portfólio dos 13 ativos. Em relação ao BTLG Cajamar 3, ele tem aqui também 26 milhões e meio lá no quarto trimestre de 2026. Então, importantíssimo ficar atentos, porque se somarmos aqui todas as obrigações mais o caixa líquido, o fundo tem hoje aproximadamente 850 milhões aqui de obrigações, tanto em CRIs quanto em relação às obrigações de parcelas a pagar. Ele monta a ordem de 135 milhões agora, de 2,9%, sendo que 28 milhões ele tem para amortizar agora em 2025, segue crescendo até os 31 milhões lá em 2027, amortizando o total desta dívida nos 3 CRIs. Lembrando que esta alavancagem aqui não conta lá com a obrigação de pagar em relação aqui às aquisições e às obrigações. Então, importantíssimo ficar atento a essa situação. Em relação à rentabilidade do fundo, ele monta aqui para junho de 2025 uma rentabilidade de 0,4%, enquanto o IFIX fez 0,6%, o CDI líquido 0,9% e o Ibovespa 1,3%, ele que segue lá com uma cotação na média de R$ 98,00, formando 143 milhões aqui de negociações no mês de junho de 2025. Perfeito, pessoal? De BTLG 11 é basicamente isso. Bora aguardar os próximos passos em relação à incorporação do SARI 11. Veremos então como a gestão procederá em relação à venda das lajes corporativas lá do SARI 11. Passos a serem observados agora no segundo semestre de 2026. Fechou? Lembrando que este vídeo não é uma recomendação de compra ou de venda de nenhum dos ativos aqui mencionados. Aos novos inscritos, bem-vindos. Você que permanece conosco, muito obrigado por isso também. E você que ainda não é inscrito, considere se inscrever. Deixe seu like, seu joinha, porque tudo isso nos fortalece aqui na produção de conteúdos. Voltamos com vocês no próximo vídeo. Fraterno abraço a todos. Até mais.